Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e na aula de hoje a gente vai falar sobre como resolver o problema de você coloca uma nova coluna na sua base de dados, no seu Excel, e o Power BI não reconhece essa nova coluna. Então, a gente vai resolver isso de uma vez por todas, para você nunca mais ter esse tipo de problema. Então, lembra de ficar até o final da aula e baixar o arquivo que eu vou usar aqui, que está na descrição do vídeo. Então, pega já o arquivo que está na descrição para poder praticar e, além disso, aqui na descrição do vídeo vai ter um mini curso de Power BI para você poder acessar assim que você terminar essa aula também, beleza? Bom, para a gente começar, aquele pedido inédito que você nunca deve ter visto aqui no canal, que é deixe o like aqui, porque quanto mais likes o vídeo tiver, o YouTube entende que é um vídeo maneiro e ajuda a gente a entregar para mais pessoas e ele disponibiliza mais conteúdo, o YouTube recomenda mais conteúdo de Power BI para você. Então deixa o like, se inscreve no canal para receber os vídeos novos todos os dias de Excel, VBA e Power BI, beleza? Bom, sem mais blá blá blá, vamos logo para a aula de hoje. Então é o seguinte, estou aqui com o nosso arquivo de Power BI, e aí eu tenho uma base de dados, que é uma base de dados de movimentações financeiras. E é uma base de dados que ela está numa extensão .csv. Por que, Alon? Porque a extensão .csv, ela costuma dar esse tipo de problema de não reconhecer novas colunas. Então eu deixei o arquivo em CSV para te mostrar. Depois a gente vê com arquivos normais, com extensão de Excel, que é .xlsx, beleza? Então vamos lá. Esse nosso arquivo de movimentações, ele tem um histórico de movimentações financeiras da empresa. Então, número da movimentação, data, tipo, se entrada, saída, classificação, documento, centro de custos, valor e assim por diante. Então a gente vai trazer essa base de dados para dentro do Power BI, depois a gente vai ver o que acontece se mais para frente a gente acrescentar uma nova coluna aqui, beleza? Então vou fechar aqui o nosso arquivo de Excel, não quero salvar, lembrando que ele está na extensão CSV. Então vou vir aqui no arquivo do Power BI, a gente vai importar dados do CSV. Então você não vai vir aqui na opção de importar dados do Excel, porque ele não vai encontrar o arquivo em Excel, porque ele está em CSV. Então você vem aqui em obter dados e vai ter aqui uma opção para importar dados de um CSV. Tá lá, movimentações, vou clicar em abrir. E aí, a princípio, como sempre, ele vai abrir aquela janelinha perguntando se a gente quer, ó. Primeiro, ele está mostrando aqui todas as colunas que eu tenho. Ele está perguntando qual é o delimitador. Então, se os seus dados estivessem separados por vírgula, você poderia botar aqui, mas vou deixar aqui do jeito que está, porque ele já mostra como que vai ficar a sua tabela. Se a sua tabela já está dividida com as colunas certinhas, então não tem que mexer. Quer ver? Se eu mudar aqui para, por exemplo, vírgula, no meu caso aqui, ó, ele está carregando a visualização e ele vai ficar zoado. Porque no meu caso ele está como se estivesse separado por ponto e vírgula, então ponto e vírgula funcionou certinho. Beleza, então voltando aqui para a visualização, lembra, ele vai ter as duas opções aqui embaixo. Se eu quiser carregar essa tabela direto para o Power BI, posso clicar aqui em carregar. Se eu quiser editar essa tabela, eu posso clicar aqui em transformar dados. A princípio a nossa tabela já está com as informações certinhas, não tem muito o que editar, então já deixei ela pronta para a gente poder jogar direto para dentro do Power BI, então vamos clicar aqui no botão de carregar. Ele vai pegar a nossa tabela do CSV e vai jogar aqui agora para dentro do Power BI. E está lá, por exemplo, ó, se eu vier aqui na guia dados, está aqui o número da movimentação, data, tipo, classificação, valor e tudo certinho. Agora vamos ver o que vai acontecer se eu for lá na minha base original, no meu CSV, e tentar acrescentar novas colunas, por exemplo. Ó. Vou voltar aqui no nosso arquivo, movimentações, vamos abrir e criar uma nova coluna. Então vou colocar uma coluna, e aí, só a título de exemplo, vou colocar aqui uma coluna chamada observação. Como se eu fosse colocar alguma observação sobre aquela movimentação financeira. Então, eu vou falar que essa movimentação aqui, número 3, vou falar que tem que cobrar o cliente porque ele ainda não pagou. Essa movimentação número 7, vou falar aqui para verificar se caiu. Só duas observações para a gente ter informações novas aqui na nossa última coluna. Então, agora, ao invés de 9 colunas na tabela, a gente passou a ter 10, beleza? Então, vou fechar, vou salvar aqui o nosso arquivo. E aí, como está em CSV, e ele estava meio que no formatinho de Excel, ele pergunta, ó, você quer realmente salvar nesse formato de CSV? Sim, já estava em CSV, vou falar que eu quero salvar normal. Beleza, então alteramos o nosso CSV, atualizamos ele com uma nova coluna, e agora o que a gente faria para atualizar sempre que a gente tem novas informações na nossa base de dados? A gente vem aqui na guia página inicial, lá no botão de atualizar, e ele a princípio busca a tabela nova. Só que aí você olha aqui, o que aconteceu? Ele continua com aquelas mesmas 9 colunas originais. Ele não tem nenhuma informação nova daquela última coluna, daquela 10ª coluna de observação. E aí nessa hora que você fala, meu Deus, e agora, ferrou? Não, vai ser bem tranquilo de resolver. O que a gente vai fazer? Para conseguir editar a tabela, o que acontece é o seguinte, o Power BI, ele continua puxando 9 colunas. Então eu vou ter que dar um jeito de editar e falar, ó, Power BI, você não vai puxar mais 9 colunas, você agora vai puxar 10 colunas lá na minha tabela, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, na guia página inicial
e a gente vai abrir o nosso famoso Power Query, que é o nosso editor de planilhas aqui, na guia, na opçãozinha de transformar dados. Por quê? Porque o Power Query é ele que faz o processo de ir lá na minha tabela e pegar as informações. Então é através dele que eu consigo corrigir esse problema. Então, provavelmente, em algum lugar aqui do Power Query, eu vou encontrar um lugar, alguma opção, onde o Power Query vai me falar, ó, Alon, estou puxando 9 colunas da sua tabela. Eu vou falar, não, você tem que puxar 10, beleza? Então, é o seguinte, ó, aqui do lado direito, primeiro, aqui dentro ele vai mostrar a tabela com todas as informações, ó, 9 colunas certinho. Se eu tentar aqui também clicar em atualizar visualização, não vai acontecer nada. Só que aqui do lado direito ele vai me mostrar o histórico de tudo que aconteceu com aquela planilha. Então, por exemplo, ó, se você for lá em fonte, o que aconteceu em fonte? Em fonte ele estava simplesmente tentando pegar as informações e repara que as colunas estavam sem nome ainda. Depois ele foi lá e promoveu os cabeçalhos, ou seja, jogou os cabeçalhos que estavam na primeira linha e ele jogou aqui para os títulos das colunas. Depois o que ele fez? Tipo alterado. O que é tipo alterado? Ele identificou qual informação tinha em cada coluna. Então data tem data, número da movimentação são números, tipo da movimentação é texto e assim por diante. Só que o interessante é o seguinte, quando a gente clica nessas etapas aplicadas, que é o histórico do que aconteceu com a planilha, a gente consegue ver o que aconteceu por trás daquela etapa, usando essa barra de fórmulas aqui em cima que eu vou te mostrar agora. E você fala assim, Alon, mas para mim não está aparecendo a barra de fórmulas, não tem problema nenhum. Como que você faz para exibir ela? Você vem aqui ó, na guia exibição, e aí se não tiver aparecendo aqui a barra de fórmulas para você, o que você faz? Vai ter essa opção aqui chamada mostrar barra de fórmulas. Eu posso desativar ou eu posso ativar, beleza? E vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero editar quando o Power Query foi lá na minha fonte de dados, no meu CSV, e ele trouxe 9 colunas, eu vou editar essa opção para ao invés de trazer 9, ele trazer 10. Como que eu vou fazer isso? Ó? Aqui nas etapas aplicadas, eu posso vir na primeira etapa, que é a etapa chamada fonte. Eu vou abrir a barra de fórmulas, ó, clicando aqui na setinha para baixo. Olha o que ele fala. Isso aqui é um código feito na linguagem M de Maria mesmo, mas não é uma linguagem que você precisa entender a fundo, muito pelo contrário, você não precisa entender praticamente nada aqui. Só que o legal é você conseguir olhar e ver se tem alguma coisa que você consegue editar facilmente. Por exemplo, o que ele falou aqui? Ó, Alon, eu peguei um documento em CSV, por isso que ele colocou aqui csv.document, aí ele botou aqui o caminho do arquivo, ou seja, onde no meu computador ele está. Ele falou aqui qual é o delimitador, que é ponto e vírgula, e aí se eu quiser eu posso mudar por aqui para vírgula, e logo depois olha o que ele falou. Quantas colunas ele está trazendo lá do nosso arquivo CSV? Ele está trazendo, ó, exatas 9 colunas. Só que a gente sabe que agora a gente não tem 9, a gente tem 10 colunas. Então, olha que fácil. Você vai chegar aqui e falar, Power Query, você estava olhando 9 colunas? Não. Vou tirar o 9 e vou colocar 10. Pronto, ó. Posso clicar aqui no final e dar um Enter. O que vai acontecer? Agora, ó, ele já vai reconhecer a nossa 10ª coluna, chamada de observação. Ah, Alon, por que a coluna não está com cabeçalho ainda? Porque lembra, a próxima coisa que ele faz é promover os cabeçalhos, subir os cabeçalhos, e depois ele vai reconhecer o tipo certinho de cada coluna. Então já está certinho, ó, nossa coluna de observação, cobrar cliente, verificar se caiu. Vamos voltar agora então na nossa guia página inicial. Vamos clicar agora em fechar e aplicar, que ele vai carregar essas modificações aqui para dentro do nosso Power BI. Perfeito, carregou todas as 10 colunas, e você fala assim, ué, Alon, mas cadê aquelas observações que estavam aqui em cima de cobrar cliente, de verificar se pagou e tal? Elas estão aqui na coluna, é só porque a coluna não está na ordem certinho, ó. Tá vendo que o número da movimentação não tá? 1, 2, 3, 4? Só colocar na ordem aqui. Então, vou clicar no filtro, vou lá na opção de classificar em ordem crescente, e aí já está aqui as observações, ó. Cobrar cliente, verificar se caiu e tudo mais. Show de bola, Alon. Então você mostrou aqui com o arquivo CSV. E se fosse um arquivo normal de Excel? Vamos testar agora? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou deletar essa nossa tabela de movimentações. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado da tabela de movimentações, nos 3 pontinhos, e tem esse botão chamado excluir do modelo, que é deletar essa tabela. Ele pergunta, Alon, tem certeza que você quer deletar? Eu vou falar, sim, tenho certeza. Beleza, ele vai terminar de deletar a tabela. E agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no nosso CSV e vamos salvar esse arquivo como uma tabela de Excel normal, uma planilha com extensão de Excel. Vou clicar aqui então na tabela de movimentações. E para você salvar como arquivo de Excel, a gente vem aqui ó, em Arquivo, Salvar como, e você vai procurar um lugar do seu computador para você salvar. Vou salvar aqui, ó, tá vendo que ele está como extensão CSV? Vou salvar aqui como pasta de trabalho do Excel, que é a primeira opção e é a opção padrão, que é a extensão .xlsx.
Perfeito, vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, dessa nova tabela em Excel que a gente acabou de salvar, eu vou tirar a coluna de observação, e aí depois que a gente colocar essa tabela no Power BI, vamos ver se ele vai reconhecer essa coluna de observação. Então, ó, deletei a coluna, como que eu fiz isso? Ó? Clica na coluna J, você pode clicar com o botão direito e excluir. Ou então clica na coluna J e vai no Ctrl-, que é o atalho para deletar a coluna. Perfeito. Salvei o arquivo, fechei aqui. Agora, repara que eu estou com dois arquivos, ó. Eu estou com o nosso arquivo CSV, que era o primeiro, e agora eu estou com o nosso arquivo em Excel normal. Ah, Alon, como é que você sabe o que é o quê? Tá aqui, ó, tipo, arquivo de valores separados por vírgula, que é o CSV, que é separado por vírgula, ou planilha do Excel, que é o nosso XLSX normal. Agora vamos lá no Power BI, e eu vou clicar agora, eu posso vir normal aqui na opção de importar dados do Excel. Então, importar dados do Excel. Ah, Alon, só está aparecendo um arquivo aqui. Esse arquivo que está aparecendo é justamente o arquivo com a extensão de Excel, porque lembra que quando eu peço para importar dados do Excel, ele não reconhece arquivos CSV, só arquivos com a extensão do Excel normal. Eu vou clicar aqui em movimentações, que é o nosso arquivo certinho de Excel, abrir, e vamos levar essa tabela direto agora também para dentro do Power BI. Então, na opção aqui que aparece para a gente, vou clicar aqui para trazer a tabela de movimentações, dar uma olhada para ver se não tem nada muito errado que tem que editar. A princípio parece tudo ok, as colunas estão com as informações certinhas, então vou clicar direto para carregar essa tabela para dentro do Power BI. Carregou a tabela para dentro do Power BI, vamos lá na guia dados e estamos aqui com as nossas 9 colunas originais. Vamos testar agora acrescentar uma nova coluna. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui no Excel e aí vamos acrescentar aquela nova coluna de observação. Vou vir aqui, observação, e dentro de observação vou colocar, por exemplo, ó, cobrar cliente, verificar se caiu, só para a gente ter informação preenchida aqui, e vou salvar e fechar. Perfeito. Agora, se eu vier lá no Power BI, vamos testar aqui o que vai acontecer. Ó, aqui é a página inicial, para eu atualizar as novas informações, botãozinho aqui de atualizar. E ele está pegando as novas informações e, ó, a princípio, quando é arquivo de Excel, ele consegue trazer para a gente certinho. Ó. Deixa eu só colocar o número da movimentação em ordem e aí vou clicar aqui, classificar em ordem crescente. A princípio, ele trouxe certinho. Mas vamos lá. Alon, o meu é o arquivo de Excel, eu acrescentei uma nova coluna e, cara, putz, não funcionou de jeito nenhum. Já atualizei, enfim. Quando eu atualizo aqui o arquivo de Excel, ele não está puxando automaticamente que nem puxou para você. Cara, vamos lá. Sugestão. Quando você tiver uma tabela do Excel, ó, deixa eu abrir aqui a nossa tabela do Excel. O legal, o recomendado, a boa prática é você selecionar a tabela. Então, como é que eu vou selecionar a tabela? Vou clicar aqui na célula A1 e vou apertar Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo. Ou você aperta também Ctrl T de tudo, de selecionar tudo. Selecionar a tabela também funciona. E aí, aqui na guia página inicial, você vê aqui nessa opção de formatar como tabela. E escolhe uma formatação qualquer. Deixa eu escolher a formatação aqui, por exemplo, essa laranjinha aqui. E vou clicar em OK. Ele pergunta onde estão os dados. Já falei onde estão os dados. E ele pergunta aqui se a tabela tem cabeçalhos. Sim. E vou clicar em OK. Perfeito. Agora a gente formatou como tabela. Só que essa ferramenta que a gente usou de formatar como tabela não é simplesmente deixar o design da planilha mais bonitinho. Não. Assim o Excel passa a entender essas informações como uma tabela só. E se eu acrescentar novos dados, por exemplo, vou colocar aqui OBS2, olha o que ele faz. Então ele vai reconhecer se eu criar novas colunas, inclusive se eu criar novas linhas, ele já vai reconhecer mais fácil também, beleza? Mas novas linhas não é um problema para o Power BI. Novas linhas o Power BI consegue reconhecer tranquilo. Novas colunas que a gente vai querer se preocupar. Então, por exemplo, ó, deixa eu até tirar esse OBS2 aqui, que não vai interessar para a gente, e deixa eu mostrar qual que é a diferença quando a gente importa uma tabela formatada como tabela de uma tabela normal do Excel que a gente acabou de fazer, beleza? Então, eu vou salvar aqui essa tabela de movimentações, vamos lá no Power BI e vamos importar de novo esse cara aqui, ó, movimentações, 3 pontinhos, excluir do modelo e excluir. Beleza? Feito. Vamos lá, importar dados do Excel, quero trazer a tabela de movimentações, abrir. E agora é o seguinte, ó, vamos lá. Você vai reparar que tem uma pequena diferença que é, a gente tinha a nossa planilha, a nossa aba do Excel chamada movimentações, só que agora a gente tem o que a gente formatou como tabela. Qual que é a diferença? Esse cara aqui, movimentações, é a planilha, é a aba inteira, só que é justamente o que pode estar dando problema para você reconhecer novas colunas. Que às vezes, quando a gente traz a aba de movimentações, às vezes ele traz só aquelas 9 colunas, e às vezes você tenta acrescentar novas colunas e ele acaba não reconhecendo.
Agora, essa formatação de tabela que a gente fez, você vai ver, são as mesmas informações essencialmente, só que o Excel, ele mesmo já consegue reconhecer se você coloca novas linhas, novas colunas, e essas novas colunas vão passar a fazer parte dessa tabela, dessa formatação de tabela que você criou, e ele já vai reconhecer de forma muito mais fácil. Então, eu trouxe tabela 1, vou clicar aqui em carregar, e aí, claro, a gente pode só renomear a tabela aqui, só para não ficar com o nome esquisito. Então, ó, a tabela ficou com o nome tabela 1, então eu posso vir aqui, por exemplo, na guia dados, clicar 2 vezes no nome da tabela e mudar para movimentações. E agora, como você formatou como tabela, sempre que você acrescentar novas colunas aqui dentro do seu Excel, você já sabe, ó, que ele vai reconhecer essas novas colunas como fazendo parte dessa tabela. Então, se você colocar aqui nome cliente, ó, já reconheceu, e aí lá no Excel, lá no Power BI, consequentemente, ele vai atualizar com essas novas informações de forma muito mais simples. E se estava dando problema para você, agora provavelmente não vai mais. E mesmo se der problema, você sabe corrigir, que nem eu te mostrei no CSV, para você falar a quantidade de colunas que ele está trazendo para dentro do seu Power BI, beleza? Então deixe seu like, se você chegou até o final da aula, deixe o nossa famosa hashtag aqui nos comentários, hashtag até o fim Alon, para eu saber quem ficou até o final da aula, que a galera tá sempre comentando aí. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ó. Tem conteúdo de Excel, VBA, Power BI, literalmente todos os dias para você de graça, de segunda a segunda, beleza? Então é isso. Vou deixar aqui, ó, perto da minha cara vão aparecer 2 links, 2 botões. Um para você acessar mais um vídeo nosso aqui de Power Query, aqui do canal, e um outro botão para você acessar nosso mini curso de Power BI. Então, aproveita aí para aprender mais com a gente, clica nos botões para assistir os próximos vídeos e a gente se vê na próxima semana.